Olá, meus queridos, tudo bom? A paz do Senhor, que é o tio Tiago. Tio Tiago tá morrendo de saudade de vocês. Cheio de saudade, tá? E eu não poderia deixar de dar uma palavra para vocês, tá? E hoje eu quero falar para vocês sobre o DNA espiritual que todo cristão tem, tá? E eu quero começar assim, para vocês, começando com uma oração, tá bom? Vamos orar? Vamos baixar nossas cabeças? Senhor, nós te damos graças, Senhor, por este momento na tua presença. Pedindo ao Senhor, meu Deus, que esteja neste momento conosco, Pai. Fala conosco pela tua palavra, por essa lição, que o Senhor venha usar a boca do mensageiro, sabendo que é o Senhor mesmo que está falando, meu Pai. Abençoa cada um, cada criança, cada adulto que estiver ouvindo essa palavra neste momento, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. Nós, gente, vamos começar, né? DNA espiritual, né? Nós temos um DNA normal no nosso sangue. Cada um tem, né? Mas existe o DNA daquele que é servo de Deus e daquele que é do mundo. Daquilo que é das pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo no coração. Então nós vamos aprender a distinguir tanto um como o outro, tá? Então vamos começar. A nossa introdução de hoje. A introdução é: o exame de DNA faz uma análise da estrutura molecular da pessoa. Quando uma pessoa colhe o nosso sangue, esse sangue é analisado. E esse sangue vai existir uma estrutura, que é uma cadeia, certo? E essa cadeia vai definir quem é a pessoa, se a pessoa é loura, se a pessoa é morena, se a pessoa tem olhos azuis ou não, e outras qualidades ou defeitos, né? Isso nós chamamos de DNA, essa estrutura molecular, tá? Para fazer este exame é preciso apenas de um fio de cabelo ou algumas gotas de sangue ou qualquer excremento proveniente das pessoas a serem examinadas. Uma das maiores utilidades do exame de DNA geralmente é descobrir a paternidade de uma pessoa através desse exame, que aquele pai vai saber se aquele filho é realmente filho dele, certo? Eu colho algum material genético, um DNA, algum material, como fio de cabelo, ou gota de sangue daquela criança, e num exame mais aprofundado, se descobre que aquela criança é filho daquele pai. Ok? Então, vamos continuar. Tá? Então, assim, o pai descobre que ele tem um filho. Bom, já pensou se pudéssemos fazer um exame de DNA espiritual? Poderíamos descobrir se uma pessoa é de Deus ou se outra pessoa é do inimigo, do diabo. A Bíblia tem a fórmula para descobrir se uma pessoa é ou não filha de Deus. Vamos ver? Vamos ler a leitura bíblica de 1 João 3, 7 a 10, que diz o seguinte, versículo 7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Próximo. Versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Eu destaquei em azul, Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
certo? Existe aqueles que praticam a justiça, que são os filhos de Deus, e aquele que pratica o pecado procede do inimigo, do diabo. Esses nós chamamos de filhos do inimigo, filhos que não são os filhos de Deus, tá bom? Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, preste atenção, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é divina semente. A divina semente, ou seja, o que permanece dele é o Espírito Santo. Que permanece dentro dele, daquele que é nascido de Deus, é o próprio Deus na vida dele. Ora, esse não pode viver pecando de forma alguma, porque é nascido de Deus. Então, repare bem, existe aqueles que praticam o pecado e aqueles que é nascido de Deus. O que praticam o pecado vão fazer a obra do diabo, mas aqueles que são nascidos de Deus permanecem nele, porque é nascido de Deus, logo não pratica pecado. Não permanece no pecado. Tá bom? Versículo 10 diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. Vocês entenderam bem? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. Nem o que ama o seu irmão, nem o que pratica a justiça, que faz as coisas certas, faz as coisas justas, aqueles que não praticam o pecado. Então vejam bem que existe a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tá? Vamos dar continuidade? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Você é um filho de Deus? Pense bem, você tem certeza que é um filho de Deus? Vamos comparar o exame de DNA com a paternidade espiritual de uma pessoa. Tá bom? Vamos comparar o exame DNA, o nome DNA, certo? Com a paternidade espiritual da pessoa. Se o pai dele é Deus ou se o pai dele é o diabo. Vocês estão compreendendo? Então vamos ver. Vamos lá, fazer esse exame. Nós retiramos 2 amostras. Tem uma profissional ali da saúde e tirou 2 amostras de sangue. Ele comparou que nessas amostras de sangue, um tinha o sangue vermelhinho e o outro tinha o sangue marrom, o sangue aguado, o sangue preto, né? O sangue vermelho, nós dizemos que ele é filho de Deus. Então, essa pessoa que foi retirado o sangue, na análise que foi dada, verificou que ele é filho de Deus. Já na outra, tá? Foi visto que o sangue dele não era um sangue normal, mas um sangue escuro, um sangue que não era puro, tá? Esse sangue nós verificamos que, comparando com o sangue anterior, que esse sangue é do diabo, é do filho do diabo, tá bom? Bom, aí nisso nós colocaremos para vocês o seguinte, falando sobre o DNA do Filho de Deus. Vamos comparar o DNA do Filho de Deus e o DNA do Filho do Diabo, tá? No versículo 9 e 11, que nós lemos logo no começo, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se eu sou nascido de Deus, eu não posso viver praticando pecado. Vocês estão entendendo? Pois o que permanece nele é a divina semente, ou seja, o Espírito Santo.
Ora, esse não pode viver pecando, porque o quê? Nascido de Deus. Tá bom? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Essa é a essência de quem é cristão, de quem é nascido de Deus. Que nos amemos uns aos outros. Eu não vivo na prática do pecado e eu tenho a divina semente. Tá bom? Então, o resultado do DNA do Filho de Deus é o seguinte. Ele, primeiro tópico, não vive na prática do pecado. Segundo tópico, tem a divina semente. A palavra de Deus é a divina semente, mas a palavra de Deus com o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a divina semente, que é a palavra de Deus. Terceiro tópico, o resultado do DNA do Filho de Deus deu também. É nascido de Deus. Não vive na prática do pecado, tem a divina semente e é nascido de Deus. Tá? E o último tópico, ele ama ao próximo. Então veja que o resultado do DNA do Filho de Deus é só coisa positiva. Tá bom? Não vive na prática do pecado, tem a divina semente, que é a palavra de Deus, mediante o Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração, e é nascido de Deus e ama o próximo. Esses são o DNA do Filho de Deus. Amém? Agora, o resultado dessa análise DNA, certo? O D é igual a Deus, o N necessita e o A amar. Então, ou seja, o Filho de Deus necessita amar. Então, nós temos que amar o nosso próximo, aqueles que estão próximos de nós, até as pessoas que não são crentes, não são cristãos genuínos, tá? Essas pessoas são consideradas como filho de Deus porque elas precisam amar. O Filho de Deus necessita amar, tá bom? Bom, o DNA do Filho de Deus. Este é o DNA do crente. Não viver na prática do pecado, ter sempre a semente da palavra de Deus, ser nascido de Deus e amar o seu irmão. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esta é a essência do seu ser. Para ser um filho de Deus, é preciso amar, gente. Para ser um filho de Deus, é preciso amar. Tá? Aí eu continuo fazendo a pergunta. Você se considera? Você é nascido de Deus? Porque aquele que é nascido de Deus tem a semente da palavra de Deus em sua vida. Ele tem a semente da palavra de Deus em sua vida. Aquele que é nascido de Deus. Você luta contra o pecado. Aquele que é nascido de Deus luta contra o pecado. Vocês estão entendendo? Aquele que é nascido de Deus ama o seu irmão. Se você faz estas coisas, você é um filho de Deus. E Deus quer ser seu pai. E que você seja o seu filho. Tá bom? Agora vamos à outra parte. Daqueles que são considerados como filho do diabo. Nós falamos das condições, das qualidades dos filhos de Deus.
Nós analisamos o DNA espiritual do Filho de Deus. Agora vamos analisar o DNA do filho do diabo. E a palavra de Deus diz o seguinte no versículo 8 e 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Veja bem, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando, ele gosta de fazer isso. E ele peca desde o princípio, desde que o mundo foi criado. Ele tem sempre se rebelado contra Deus. E por conta do pecado, por conta do diabo viver pecando desde o princípio, a Bíblia diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. E o versículo 10 diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Aquele que não é justo, aquele que não faz o bem, aquele que não tem misericórdia, aquele que não tem compaixão com os outros, não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. Uma das condições que nós vimos para ser filho de Deus é, acima de tudo, amar. Ele ama o próximo, ele ama o seu irmão. Já quem é filho de Deus, tanto não pratica a justiça, como não ama o seu próximo, como não ama o seu irmão. O resultado do DNA de um filho do diabo é o seguinte. Primeiro tópico. Quem é filho do diabo pratica o pecado. Quem é filho do diabo não pratica a justiça. Quem é filho do diabo não procede de Deus, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. E o último tópico, quem é filho do diabo não ama o próximo. Veja a diferença entre um e outro. Eu tenho um resultado positivo de quem é filho de Deus e um resultado negativo de quem é filho do diabo. Bom, nesse resultado nós encontramos 3 distinções da palavra DNA. Enquanto o filho de Deus diz que Deus necessita amar, ou seja, o Filho de Deus necessita amar. Agora nós vamos ver o DNA daquele que não é filho de Deus, mas é o filho do diabo. São filhos do diabo. Então o D significa diabo, o N não, o A ama. Somando todas as palavras, nós entendemos que o filho do diabo não ama. Enquanto o filho de Deus ama, o filho do diabo, os filhos do diabo, o filho do diabo não ama. Então, este é o DNA do filho do diabo. Tem o prazer em praticar o pecado. Não quer fazer o que é justo. Não nasceu de Deus, que é o novo nascimento, quando ele tem um encontro com Deus, uma nova vida, e não ama o seu próximo. A Bíblia fala o seguinte: um dia Jesus chamou os fariseus de filhos do maligno e disse que o diabo é o pai da mentira, em João 8,44, e que o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. A essência do inimigo é o mal, gente. E tenta contaminar pessoas com a sua maldade. Ele faz a cabeça de muitos, que através dessas pessoas ele
o inimigo, o diabo, queira fazer as suas maldades, tá? Me perdoe, porque está escrito DNA lá em cima, filho de Deus, mas é filho do diabo, tá bom? Bom, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. É Jesus falando conosco. Cuidado, tá? Se você tem prazer em praticar o pecado, não procura praticar a justiça, não nasceu de novo. Cuidado. Olhe bem. Se você tem prazer em praticar o pecado, não procura praticar a justiça, não nasceu de novo. Fala mentiras. E principalmente, se não ama o próximo, você não estará enquadrado no DNA de um filho de Deus. Se você não nasceu de novo, você não vai conseguir amar o próximo. Você não vai ter, não nasceu de novo porque não vai sentir desejo de praticar a justiça. Não vai sentir o desejo de aniquilar o pecado na sua vida. Tá? Você não estará, se você for contrário a isso, você não estará enquadrado no DNA de um filho de Deus. Deus não te criou para ser o filho do diabo. Seja o filho de Deus. Tá bom? Então, nesses exames, nós vamos imprimir nossos exames, vamos encontrar. Eu vou passar para cada um o seu exame. Quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Então, vamos clicar na impressora, tá bom? E vamos ver o que vai sair, tá? Tá bom? Vamos lá. Imprimindo. Aí, desses exames, o resultado foi o seguinte. Exame do diabo, do filho de Deus. Exame, vamos ler o exame do filho de Deus. Não vive na prática do pecado, tem a divina semente da palavra de Deus, é nascido de Deus, ama o próximo. Resultado, Deus necessita amar. Ou seja, o filho de Deus necessita amar. Já o filho do diabo, o exame dele deu o seguinte, ele pratica o pecado, não pratica a justiça, não procede de Deus, ele não nasceu de novo e não ama o próximo. O resultado ficou em D de diabo, N não e A de ama. Então, os filhos do diabo não amam. Vocês entenderam aí tudo direitinho? Então, gente, a conclusão da nossa pregação de hoje é essa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, se você tem um encontro com Deus, já teve um encontro com Deus, vocês são considerados como filhos de Deus. Porque Deus deu esse poder a vocês, de serem feitos filhos de Deus. Mas só é filho de Deus aqueles que crê no nome de Jesus. E se eu creio no nome de Jesus, e eu sei que eu sou filho de Deus, então eu não vivo na prática do pecado, nem da injustiça, nem da maldade. Eu quero que vocês entendam isso. O inimigo tem contaminado o DNA espiritual do ser humano para adotar o maior número possível de filhos. Ele quer chamar as pessoas para ele. Ele quer adotar isso. Não aceite nenhuma característica do mal em sua vida. Não aceite de forma alguma você fazer algo que procede do inimigo. Se eu murmurar, se eu reclamar, nós estamos sendo negativos. Certo? E isso nós estamos dando o quê? Louvor ao inimigo. Mas se nós abençoarmos, se nós agradecemos a Deus, se nós bendizemos, se tudo isso, ou mais, outras coisas, nós estamos louvando a Deus. Amém?
Deus pode transformar o seu caráter. Deus pode transformar a sua personalidade e moldar o seu temperamento como filho de Deus. Se você acha que você tem algumas situações que precisam mudar na sua vida, peça a Deus, porque Ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar o seu caráter, a sua personalidade. Ele pode moldar até o seu temperamento para você viver como Deus quer. Para isso, Jesus deu o seu próprio sangue para destruir as obras do inimigo e te transformar em filho de Deus. Hoje mesmo você pode nascer de novo e se tornar um filho de Deus. Amém? Pois a parte do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Espero que gostem dessa pregação. O tio está morrendo de saudade de vocês, tá bom? E que você fique com Deus e se torne um filho de Deus, esquecendo as coisas injustas, o pecado e se transformando naquilo que Deus mais quer na vida de vocês. Que seja um verdadeiro cristão, que seja aquele que segue Jesus Cristo de todo o coração. Tá bom? Nós vamos orar, dando graças a Deus por esta palavra. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é o Deus que fala as nossas vidas. O Senhor nos mostrou o que é as coisas certas e o Senhor nos mostrou as coisas erradas, Pai. Nós não queremos ser filhos do inimigo, nós queremos continuar sendo filhos de Deus, porque é o Senhor que nos dá essa condição, porque o Jesus Cristo, o qual o Senhor nos deu, Pai, através deles nos fez ser amigos do Senhor novamente, Pai. Muito obrigado, Pai. Nos torna cada dia cristãos genuínos, pessoas tementes a Deus, que venham ser pessoas que praticam a justiça e que detestam o pecado e que siga sempre a Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos que escutaram essa palavra, Pai. Obrigado. Amém. Pai do Senhor, gente. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Amém.